Olá pessoal, tudo bem com vocês? Recentemente, mais ou menos há 2 ou 3 dias, surgiu algumas reportagens de abordagens policiais que terminaram em confusão, que terminaram no Jornal Nacional, decorrente à suposta errônea abordagem feita por policiais militares. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque raramente alguém explica para o cidadão o que fazer, quais os deveres do policial, os direitos do policial, quais os deveres do cidadão, os direitos do cidadão numa abordagem policial. Então, por isso que eu vou fazer esse vídeo explicativo. Eu sou advogado, é, orientando a você o que fazer numa abordagem policial. Muito bem. Eu achei uma fonte muito interessante que está no site do GAECO do Ministério Público do Paraná. Quem quiser acessar, coloca lá GAECO do Ministério Público do Paraná, ou também pode colocar no Google o que fazer na abordagem policial GAECO Ministério Público do Paraná. Pois bem, a Polícia Militar, via de regra, que as abordagens são realizadas pela Polícia Militar, assim como a Guarda Municipal, de certa forma, porque as atribuições são diferenciadas, mas eu vou explicar cada uma rapidamente. Eles, no exercício da função, prestam um serviço ostensivo. Eles patrulham as vias, eles andam nas ruas, nos parques, nos lugares públicos, nos logradouros, fazendo um policiamento administrativo, um policiamento ostensivo, para evitar que crimes aconteçam. Qualquer policial numa fundada suspeita, ele pode sim abordar qualquer cidadão que esteja em um ambiente público, como eu disse, praças, ruas, transportes, logradouros, parques de diversão, bares, né? Qualquer ambiente que seja público, a polícia pode sim abordar sob fundada suspeita qualquer cidadão a fim de revistá-lo, seja a revista pessoal, que é no corpo, seja a revista no veículo que a pessoa tiver, em bolsas e etc. Então, antes de passar para o próximo tópico dos direitos e deveres, o que justifica essa fundada suspeita? É subjetivo. Por exemplo, se o policial ele observar alguém, imaginar, ele verificar na mente dele que aquela pessoa pode estar portando uma arma ilegalmente, que aquela pessoa pode estar traficando drogas, pode estar fazendo qualquer ato que seja configurado como crime, qualquer crime do Código Penal, ele pode abordar e, sob fundada suspeita, realizar os procedimentos de abordagem, que em alguns casos, mão na cabeça, mostre as mãos e enfim, etc. Por aí, nesse caminho. Muitas situações, as abordagens policiais, por mais simples que seja, ela acaba terminando mal. Porque, primeiro, o cidadão ele não é orientado de como se comportar em determinadas ações. E a polícia, às vezes, por ter alguns policiais, por ter um temperamento muito explosivo, digamos assim, o que é exceção, que eu tenho vários conhecidos policiais e que eu também já fui abordado, acaba fazendo as coisas descambar para um lado mais complicado. E às vezes isso se descamba até por falta do devido conhecimento do próprio cidadão. Então vou pegar esses dois casos que aconteceu. O primeiro desse youtuber que foi abordado e o segundo, esse caso do PM que deu um soco no rosto do rapaz, que chamou de negão, que tem um vídeo aí que na internet todo mundo sabe. O primeiro caso, o policial ele chega e faz uma abordagem. Ele fala, mão na cabeça, vou te fazer uma revista. Aí o rapaz pergunta, por quê? Quem nunca recebeu uma abordagem policial, com certeza não vai saber sabe, fica perdido. A pessoa já se sente acusado de um crime, porque é muito invasivo você colocar a mão em alguém e fazer uma revista. Então ele chega nesse vídeo e pergunta, por quê? A resposta que o policial dá é uma resposta errada. Porque o cidadão não é obrigado a saber como comportar. Mas enfim, o que o policial nesse caso poderia falar? Eu tenho a fundada suspeita e preciso te revistar. Mas o que o policial faz? Porque eu quero, porque eu estou mandando. E levanta a arma e aponta para o cidadão, sabe? Quem já teve uma arma apontada para si sabe o que é horrível, como que é ruim ter uma arma apontada para si.
Aí as coisas se descambam, porque o YouTuber, ele de fato, ele entra numa situação totalmente constrangedora, né? O policial começa a gritar, começa a xingar, começa a falar mão na cabeça, senão a coisa vai ficar ruim para você e por aí vai, então as coisas se descambam. Nesse caso específico, se o policial, na minha opinião, tivesse falado, eu preciso te revistar porque tem uma fundada suspeita de um eventual crime, mas ou se tivesse pelo menos uma desculpa, digamos assim, uma resposta mais educada, bem provável que isso não teria se descambado para essa situação, sabe? É, Então, as orientações que se dá em qualquer abordagem aqui está no Ministério Público do Paraná, que eu achei muito interessante. Vocês podem depois conferir lá. Não tentar fugir, ficar calmo, agir respeitosamente, manter as mãos visíveis a todo tempo, não usar palavras agressivas, evitar um movimento brusco, responder de modo claro e pausado as perguntas, identificar se fosse o caso, se for o caso, e dentre várias outras recomendações. E, em qualquer abordagem policial, o policial ele tem um dever de ser educado com o cidadão, né? Mesmo se for um criminoso, tem o dever de ser educado, assim como o cidadão tem o dever de cumprir o que o policial está mandando fazer, sabe? O uso de algemas, só se tiver fundado receio de fuga ou tiver resistência, e basicamente essa forma. Então, assim, o que eu oriento que se faça em qualquer abordagem policial? Primeiro, agir respeitosamente e educadamente. O cidadão. E o policial, qual o dever dele? Explicar para o cidadão por que ele está sendo abordado, porque o cidadão não é obrigado a saber por que ele está sendo abordado. O segundo caso. O segundo caso, de fato, me parece que teve um excesso do policial militar, sabe? Ele usa umas palavras injuriosas para o cidadão, sabe? É muito complicado você qualificar alguém, você adjetivar alguém. Não se deve fazer isso, porque você pode chegar a praticar um crime de injúria, de calúnia, de difamação nessas brincadeiras entre aspas, de qualificar as pessoas, de adjetivar. E a partir desse momento, o cidadão evidentemente se sentindo injustiçado, ele começa a se exaltar, levantar a mão, encostar no policial. Quando você encosta em alguém, pode-se chegar à conclusão que isso é uma agressão. Eu não tenho direito de tocar em ninguém, assim como ninguém pode tocar em mim, a não ser nos casos previstos em lei, uma abordagem policial sob fundada suspeita, né? Nesse caso, dentro desse campo específico de revista, de abordagem policial. Nesse momento, você vê que os rapazes se sentem injustiçados e começa a também tocar no policial, a querer repelir uma suposta injusta agressão do policial. No momento que o policial dá um soco nele. Então, aí entra na discussão. O policial ele agiu em legítima defesa? Sim ou não? Teve excesso? Sim ou não? Porque se o policial se sente agredido, ele pode repelir a injusta agressão usando os meios moderados da força, sabe? Então, por mais absurdo que pareça, não que seja certo nesse caso, eu não estou julgando os fatos, mas estou tomando como exemplo. Por mais absurdo que pareça, numa situação que alguém me empurra, toca em mim, encosta, se eu der um soco para repelir uma injusta agressão, dependendo da situação, isso pode configurar uma legítima defesa, por mais absurdo que pareça. Todavia, nesse segundo caso, me parece também que teve um erro do policial em não saber conduzir as coisas. É muito importante para numa sociedade organizada que tanto a polícia militar quanto o cidadão, quanto qualquer agente público, para que tudo possa funcionar bem nesse quesito de abordagem policial, tenha conhecimento dos seus direitos e deveres e trate ambos com devida educação. Eu, por exemplo, já fui abordado por policiais militares no meu carro com a minha namorada, que ele falou: desembarca do carro, sabe? A princípio, ele foi um pouco ríspido, mas assim que eu saí do carro e me dirigi ao policial com toda a educação e cortesia possível, não precisei nem me identificar que eu sou advogado, não vejo necessidade nesses casos, ele me tratou de outra maneira, sabe? Então, a educação, a gentileza, ela gera gentileza. Concluindo tudo, revista policial, fundada suspeita. Né? O policial ele pode revistar nas hipóteses que eu expliquei, quando houver fundada suspeita, dever do cidadão permitir ser revistado. Pode o cidadão até filmar a abordagem, sabe? Na minha opinião, acho que deveriam todos os policiais
ter câmera, assim como a polícia americana, nos seus coletes, né, para filmar o ato, para legitimar esses atos, né? É muito interessante. Mas, enfim, então, assim, o dever do cidadão, como eu expliquei, colaborar com a revista. Não deve a revista ser vexatória, não deve ser humilhante, não deve haver palavrão, não deve haver gritarias por parte policial, como também não deve haver discussão por parte do cidadão, como também não deve haver dificuldade por parte do cidadão, sabe? Deixa o policial fazer o trabalho dele, porque é uma maneira de resguardar tanto o cidadão, né, o cidadão de bem, como toda a sociedade, porque ninguém tem estrela na testa. E em contrapartida, o policial deve ser educado com o cidadão, usando todos esses meios que eu te falei. Eu vou deixar o link para vocês aqui, vale muito interessante todos ler, tá? E concluindo, eu estou me restringindo só à abordagem, porque eu poderia falar de várias situações, o que poderia ocorrer depois da abordagem, o que vai acontecer se for preso, para onde que vai, os direitos numa delegacia, mas eu vou me restringir, para o vídeo não ficar muito longo, só à abordagem policial. Para concluir, uso de algemas, só se houver fundado receio de fuga, né? Mas, via de regra, quase todos os policiais usam, né? Eu concordo com muitas situações com muitos conceitos que, de fato, há uma desigualdade muito grande no que a gente vê no dia a dia, né? Não vou entrar muito nesse campo, mas eu fico me perguntando, será que um juiz, com certeza, um juiz, um deputado é tratado igual a um cidadão, né? Um mecânico, um zelador, um faxineiro? A gente sabe que não, infelizmente, né? Mas o uso de algema só quando há fundado receio de fuga, né? Também aconteceu no primeiro vídeo lá do YouTube que foi algemado. A desobediência é quando você de fato não acata uma ordem legal, né, de uma autoridade no exercício das suas atribuições. E basicamente isso, gente. Eu espero ter ajudado com vocês a orientar. Eu não vejo muita coisa sobre esse tipo de informação nos meios de informação, como a internet. E, ademais, boa sorte a todos, tá? Mantenham sempre a calma na abordagem policial, respeite o policial tem um dever de respeitar o cidadão. E basicamente isso. Boa sorte, um grande abraço. Espero ter colaborado com vocês.